isso, eu quero que você pare para refletir comigo. Depois que eu entendi dessa forma, eu tive uma verdadeira revelação do caráter de Jesus. E vê-lo dessa forma me tornou ainda mais apaixonada por ele. Porque eu pude perceber que, na verdade, não foi o Cristo, não foi Deus Pai quem elevou uma raça em relação a outra, mas a própria mediocridade do ser humano, né, do homem branco, em se achar melhor simplesmente por ter uns olhos coloridos, um tom de pele claro, cabelos loiros. E eles se auto-intitularam como melhores e superiores, mas esqueceram que todos nós defecamos, todos nós fedemos e vamos para o mesmo lugar. E eu fico imaginando Deus lá, com toda a sua perfeição e grandeza, olhar para esse povo e dizer assim: quão medíocres, quão ridículos, quão podres são em acharem que são superiores aos filhos que eu criei. E eu tive uma outra compreensão que, na verdade, quando Deus nos fez diferentes e coloridos, isso só revelou o caráter de criatividade, o caráter criativo de Deus em fazer coisas iguais, porém diferentes, no sentido de sermos únicos, no sentido de que vocês são iguais, eu amo vocês de igual forma, não existe raça ou pessoas melhores ou inferiores às outras, mas vocês são únicos para mim, ao mesmo tempo que são coletivos. Vocês têm um espaço dentro do meu coração em que eu consigo enxergá-los em toda a sua peculiaridade. Isso só revelou o caráter criativo de Deus. Deus faz flores coloridas, Deus faz diversos tipos de flores, Deus fez diversos tipos de passarinhos, de aves, Deus faz diversos tipos de peixes do mar, coloridos. E aí ele fez a humanidade da mesma forma, com o mesmo toque de criatividade, não com um toque de inferioridade, com o qual Satanás e o homem caído quis distorcer o sentido da criação divina. Não tem como não se apaixonar por esse Deus, não tem. Depois de você entender que, na verdade, houve uma falha humana e não uma falha de Deus nesse processo. De, às vezes, quando, por exemplo, esse meu questionamento de uma certa forma, atingir, né? Acusar o caráter de Deus, de simplesmente julgá-lo, tipo, por que o Senhor nos fez diferentes, né? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não nos defendeu? A gente chega a pensar isso. Por que Deus não chegou lá e derramou, jogou um trovão na cabeça desse povo cabeça dura, ridículo, medíocre, podre, né? Mas, de uma certa forma, eu entendo que Deus, ele precisava com que tivéssemos uma experiência da crueldade, da maldade de um Senhor para entender a bondade e o amor de um senhor feudal que chega diante do seu escravo, um dono, um proprietário que chega e diz: não açoite-o mais, não escravize-o mais, porque agora eu irei tomar o lugar dele. Não tem como não se apaixonar por esse caráter de Deus quando você é revelado por ele desse amor. Então, a minha indignação que iniciou com esse filme, com essas perguntas, no final acabou-se uma mulher totalmente conquistada e apaixonada por um Jesus único, por um Deus Pai maravilhoso que entregou o seu Filho, e por Jesus que veio por livre e espontânea vontade e amor, e por um Espírito Santo que nos dá a tua revelação de quem eles são. Não se perca desse amor. Nós, seres humanos, temos a mentalidade e o caráter caído.
a nossa mente é limitada. No próprio livro de Romanos vai dizer quem conheceu a mente do Senhor. Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse receber? Então, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. A ele toda a glória eternamente. Amém. Romanos 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Pois quem conheceu? Ninguém. Somente o Espírito de Deus tem o poder de revelar a mente do Senhor para nós. Então, quando Deus permitiu, Deus não foi o criador da ideia, mas quando Deus permitiu que tivéssemos essa experiência amarga, foi para que tivéssemos a oportunidade de diferenciar o tipo de Senhor que Ele é com o tipo de Senhor perverso que temos na humanidade. Imagine, Deus infinitamente superior, perfeito e santo, desce do trono e diz: me farei homem, habitarei entre os homens, sentirei as suas dores, tomarei o seu lugar e terei compaixão da humanidade e darei a minha vida por eles. E toma o nosso lugar e se torna escravo e sofre como sofre como um escravo. Vem a própria raça humana, os nossos irmãos, os nossos próximos, olham para eles e dizem: eu tenho olhos azuis, eu tenho cor branca, eu sou melhor. A natureza caída, né? Decaída. E muitos continuam ainda, infelizmente, com esse mesmo sentimento, esquecendo-se que haverá um preço de toda maldade, de todo sangue derramado. O Senhor prestará conta de toda atitude arrogante e soberba do homem para com o seu próximo, para com o seu irmão. Haverá justiça, haverá cobrança. Deus vai bater na porta e vai cobrar. Porque de Deus não se zomba, e ai de quem mexe na menina dos olhos do Senhor. E eu estou falando isso como uma pessoa que já sofri muitos abusos relacionados a isso. Já vivi desde a minha infância, tenho histórias que eu nunca fiz questão de compartilhar a muita gente, só pessoas mais próximas. E nem tão menos tinha intenção de compartilhar aqui no canal sobre isso. Mas eu já vivi histórias terríveis, inclusive de pais, de ex-marido, né? Que simplesmente por não me aceitar entrar na família, fudeu ser negra. Bem ridículo, mas enfim, deixa o medíocre na sua mediocridade. Não se deixe contaminar com esses, entrega, né, ao Senhor. Mas a minha intenção aqui é simplesmente trazer a você a luz do caráter do Senhor quando Ele pensou em criar a humanidade em toda a sua diversidade, em toda a sua criatividade e com todo o seu amor. E Ele se entregou fazendo-se servo, fazendo-se escravo. Amém? Deus abençoe.